Paz do Senhor Jesus. Boa tarde a todos, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Como estamos nesse dia? Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Tem muito tempo que eu não faço vídeo aqui, né? Que eu tô internada. Amém? Fisicamente fazendo tratamento, mas espiritualmente, graças a Deus, na presença do Senhor, forte, cheio de fé. Mas tem hora que precisamos falar. No Facebook estamos escrevendo diariamente a palavra de Deus, mas tem hora que Deus fala e nós temos que obedecer, amém? E eu estava aqui meditando um salmo e Deus tocou meu coração para gravar. E às vezes eu posso gravar lá no Face, fazer uma transmissão ao vivo, mas eu não consigo trazê-la aqui do YouTube. Mas do YouTube eu consigo mandar para vários outros canais. E o Facebook eu sou mais limitada. Peço perdão pela minha apresentação e tudo, mas o que importa aqui no momento é a mensagem, ok? Eu quero que vocês atentem para a mensagem. Quem vai receber a mensagem? Aqui fala de uma mensagem sobre o modelo de governante ideal, Salmo 101. Mas não é só o modelo de governante ideal que eu quero compartilhar. Eu quero falar do modelo de cristão ideal. De nós aqui. Antes eu estava orando, escutando o salmo, falando da nossa miséria como seres humanos, da nossa pequenez, da nossa ingratidão com Deus, falando da perfeição que é o nosso Deus, da perfeição que é Jesus, do que Ele representa como sacrifício na cruz por mim, por você, do que Ele fez. Ele veio como um homem, morreu na cruz do Calvário, por mim e por você. Ele não tinha pecado. Ele é esse governante ideal. E Ele morreu na cruz do Calvário por mim e você. Levou sobre si os meus pecados, minhas enfermidades. O sangue dele me purificou. E eu estava orando Efésios, como eu oro todos os dias. E eu tenho um papelzinho amarelo aqui colado em Efésios. Eu fico tão emocionada. E eu estava agradecendo a Deus aqui. Agradecendo a Deus por ter me dado Jesus. Por ter me resgatado. O Cordeiro de Deus, né, Jesus, o Cordeiro de Deus perfeito, que o sangue de Cristo derramado no Calvário, eu enxergava isso com uma nitidez, e eu olhava lá para fora, nesse hospital aqui onde estou, eu enxergava isso, e eu falei, Pai, o poder, né, Jesus, esse sangue derramado no Calvário, pois esse sangue teve e tem o poder de me purificar de todo pecado. E esse sangue derramado teve o poder e tem. E levou sobre si as minhas doenças, enfermidades, e tem levado e tem operado milagres na minha vida. E agradecendo pelo Espírito Santo, e aí foi. E eu fiquei, Pai, como somos miseráveis. E eu me enxerguei nesse leito, como eu já passei várias vezes, Ele me tirou dessa prova, porque Ele nos coloca na prova e tira. Eu enxerguei o apóstolo Paulo na prisão. E a gente observa quanto estamos, como Deus é maravilhoso na sua misericórdia, na sua fidelidade, no seu amor. E como nós, seres humanos, somos prepotentes. Prepotentes, arrogantes. E quando eu li esse salmo hoje, eu estava vendo pessoas que se dizem cristãs, arrogantes, soberbas, cheias de snobs, se achando deuses com D minúsculo, porque Deus é um só, que ainda não atentou para o perigo que é brincar de ser e querer ser Deus. Aí eu falei, gente, meu Deus, eu preciso. E aí orando, nem eu preciso, não preciso de nada, mas já tem uns dias que Deus está cutucando, você vai pregar, você vai lá pregar. Mas às vezes a gente fica constrangida de estar no hospital
né, não arrumada, não aperfeiçoada fisicamente, está brigando aqui no hospital toda hora, entra médico, enfermeiro, mas eu vou tentar ser breve. Então, esse modelo de governante ideal é Jesus. Modelo de cristão ideal. Atenta. Versículo 1. Pai, quero cantar a misericórdia e a justiça, entoar um hino de louvor a ti. Aqui fala que é um salmo de Davi. Amém? Vários biblistas, pessoas que estudam a Bíblia, renomados historiadores, acreditam que Davi tem escrito este salmo, especialmente para a celebração de posse do rei Salomão, seu filho, que assumiria o compromisso de governar seu povo com sabedoria, ou seja, com a presença de Deus, com sabedoria celestial, ou seja, com a presença de Deus. Ele assumiria o compromisso e ele assumiu. Eu vou assumir o compromisso de governar com a presença de Deus. Só ele assumiria com a presença de Deus, com retidão, com amor sincero e equidade. Contudo, somente Jesus Cristo, e nós sabemos disso, o Filho de Deus, aleluia, somente ele, o descendente exemplar de Davi, tem cumprido perfeitamente esse compromisso majestoso ao longo da história. A gente vê isso no Salmo 6, versículo 4, no Salmo 99, versículo 4. Amém? Versículo 2. Ele falando, quero instruir-me. Essa é a nossa oração, como servos. Por isso que eu falo, é o modelo governante ideal e do cristão. Quero instruir-me no caminho da perfeição. Que caminho é esse? Jesus. Quando virás ao meu encontro, quero proceder com o coração íntegro dentro da minha casa. Quero instruir-me. O que é instruir-me? O instrumento, amados, é isso aqui. Instrução, o instrumento é a Bíblia. As entrelinhas é a instrução. Então eu quero instruir-me na palavra, no caminho da perfeição que é juiz, que é Jesus. Quando virás ao meu encontro, Jesus, porque eu quero proceder com o coração íntegro, ou seja, o coração cheio de ti, cheio da tua essência, dentro da minha casa, do meu lar, aonde eu estiver. Essa casa aqui, eu quero o quê? Eu quero proceder cheio da tua essência. Então, eu quero governar a minha vida de forma ideal, com a perfeição, sendo imitador de Jesus, ou seja, o cristão ideal. Teve uns acontecimentos de uns dias para cá, e Deus me deu esse salmo hoje. Então, quando ele falou modelo de governante ideal, eu falei, mas pai, aqui é pro governo? Ele falou, não. É muito mais, filha. Lê, medita. Medita, eu quero que você grava. Registra isso aí. Ou seja, é para aquele testemunho horroroso que você presenciou. Modelo de cristão ideal. Quando eu quero proceder com o coração cheio de Cristo dentro da minha casa. Você procede aonde você pôr a planta dos seus pés, com a presença de Cristo, com o testemunho de Cristo. Nós não somos perfeitos. Quando a gente aceita Jesus, amém? Essa carne, ela é salva só quando Jesus me busca. O meu espírito entreguei para Jesus foi salvo. A alma não. A alma ela é tratada, purificada diariamente. Ela é salva diariamente. É um degrau de cada vez. É o processo da santidade. Eu quero proceder com o coração íntegro dentro da minha casa, ou seja, é a essência de Cristo crescendo em mim diariamente. Então, em qualquer lugar que eu estiver, é um testemunho crescendo diariamente. Amém? É a presença de Deus dentro de mim. O outro vai ver isso, vai sentir. Aquela pessoa tem Jesus. Eu não preciso falar, eu sou crente. Eu não preciso estar com uma Bíblia na mão e falar, eu sou crente. As pessoas vão ver. A moça chegou aqui hoje e falou, Lud, você é pastora? Eu falei, oi? Eu? Por quê? Ela falou, por quê? Não está escrito aqui. Tem que estar aqui dentro. Versículo 3. Mas antes de eu falar do versículo 3, vamos falar desse versículo 2. O rei, aqui, Davi, implora que Deus venha ajudá-lo. No caso, Salomão, Davi, a cumprir o seu mandado. No caso, agora, quem era? Salomão. Com integridade, ou seja, com a essência de Cristo. Quanta diferença benéfica haverá, gente, no mundo, em nossas vidas, se os governantes
se os líderes, não só da área política, mas de qualquer instância, qualquer líder em geral, meditar profundamente sobre essa atitude de sabedoria, ou seja, de presença de Deus. Se você for líder numa casa, num escritório, numa família, em qualquer instância, você pedir a Deus, Deus, venha me ajudar. Eu preciso da sua presença, eu preciso da presença de Deus para você ser uma mãe, uma líder familiar. Amém? Você precisa de orar para isso. Você precisa proceder com o coração íntegro, ser cheio de Cristo, você precisa da presença de Deus. Efésios 1, versículo 17. Você precisa da presença de Deus, sabedoria, de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Revelação das entrelinhas da palavra, buscando a conhecimento de Deus. Versículo 3. Não colocarei diante dos meus olhos nada que seja pernicioso, venenoso, maldoso. Detesto, foi o que aconteceu esses dias, a conduta dos infiéis. Eu detesto. Acaba comigo. Eu falei com Deus que eu não aceito, que isso me mata, que isso me machuca. Tais atitudes jamais me conquistarão. Dinheiro algum pode comprar, amados. Amém? Esse versículo pode ser assim transliterado, não vou ler no hebraico. Então, ou seja, não pousarei meus olhos sobre qualquer ação perversa. Qualquer ação, o que é perversa? Aquilo que distorce a verdade. O que é verdade? Verdade é a palavra de Deus. Verdade é o evangelho. É aquilo que Jesus ensina. Verdade é o evangelho, é Jesus, é o amor. Então, ação perversa é aquilo que perverte o que Jesus prega. É aquilo que a Bíblia ensina. Atos desonestos, abomine, deles não participarei. Eu falei isso com Deus. Uma coisa é você colocar tudo diante de Deus. Você coloca e descansa. Outra coisa é você coloca, mas você continua ali participando e aceitando. Não, isso não está certo. Eu falei, Deus, eu não aceito. Isso não está certo. E você olha e fala, como vamos agir diante de tal situação? Porque eu não participo, eu não aceito, é desonesto, como vamos fazer? Amém? Então, aqui está falando pernicioso. O que é pernicioso? Qualquer ato que tenha parte com o mal. Ou seja, é igual o nome de Belial, tá? É a mesma coisa de Belial. Então, detesta a conduta dos infiéis, tais atitudes jamais me conquistarão. Versículo 4. Longe de mim, os perversos de coração. Essas pessoas perversas de coração, é as pessoas que pervertem a verdade, distorcem a verdade. Ah, são os mentirosos? Sim. Mas muitas das vezes são pessoas contrárias ao evangelho. Ah, Luz, mas tem pessoas que são assim, mas elas dizem que são cristãs. Não são cristãs. Porque aqui o modelo de governante ideal, eu ponho até igual aqui, falo modelo do cristão ideal. Não me deixarei envolver pelo mal. Eu estou declarando isso, o que está aqui na palavra. Então, o que está falando aqui no versículo 4? O rei Davi, apesar de suas fraquezas humanas, assim como eu tenho as minhas, vocês têm as suas, ele buscou, e nós temos que buscar, de todo o coração, santificar-se no Senhor. O cristão tem que buscar isso, porque a santidade é um processo diário, é como uma escada rumo ao céu. Você sobe um degrau de cada vez. Ou você, o cristão, sobe rumo ao céu. Provérbios fala, o ímpio desce rumo ao inferno. Então ele buscou de todo o coração santificar-se o Senhor. Agora, um coração perverso, que perverte a verdade é Jesus, é o evangelho, é a palavra, e uma língua mentirosa, amém? São, conforme a tradição sapiensal bíblico hebraica, a raiz e o fruto de todo mal. E outra coisa, a soberba, tá? É o âmago do pecado. O orgulho é o âmago do pecado. Sabe de onde nasceu o pecado? A queda lá em Gênesis 3? Gênesis 3, o pecado, lá de Adão e Eva, quando Satanás tentou o homem, é porque ele falou assim, aquele lá, come o fruto, não vai fazer mal não, porque você vai começar a ver como Deus, ou seja, certamente sereis como Deus. Ele colocou no coração ali de Adão e Eva o pecado, a soberba, o
orgulho. Então, a soberba é o âmago do pecado, é o centro do pecado, é a raiz do pecado, fazendo o ser humano adorar a si mesmo. Então, essas pessoas, elas adoram a si mesmas em primeiro lugar. Elas não adoram a Deus. Elas não amam o próximo como o próximo como a ti mesmo, não. Elas amam elas primeiro. Amém? Depois ela vai gostar de um filho, não, das joias, do dinheiro, sabe? De quem está perto ali delas, filho, marido, sei lá quem. Deus, entre aspas. Então, essa soberba, que é o âmago do pecado, o centro, fazendo o ser humano adorar a si mesmo. Versículo 5. A quem difama os outros, as ocultas, as escondidas, eu o farei calar, em nome de Jesus. Assim como outros altivos de coração, arrogantes não suportarei. Foi o que eu falei com Deus esses dias. Não suportarei e não aceitarei, Pai. Os meus olhos se agradam dos fiéis da terra, aqueles que têm essência de Cristo, caráter de Cristo. E essas pessoas habitarão comigo, Senhor. Somente quem se dedica a viver com integridade me servirá. Amém? Precisamos respirar, né? Aleluia. Quem pratica obras fraudulentas, a sua prática de vida, o seu falar, o seu agir é mentiroso. Amém? Fraudulento não é o seu sentar no lugar e roubar um banco, não. Ladrão que comete fraude não é só aquele que entra, põe uma arma e fala, passa sua carteira, não. É aquele que entra, te lesa emocionalmente. É aquele que entra no lugar e te fere. Isso aqui, ó, é espada. A língua é espada. Então, quem pratica obras fraudulentas não viverá no meu santuário. O mentiroso não habitará na minha presença. Oh, aleluia. Manhã após manhã destruirei os ímpios da terra, para livrar de todos os malévolos a cidade do Eterno. Eita glória. Então era costume os reis julgarem as causas do povo naquela época, né? Ao romper da aurora, e a prática enérgica dos princípios divinos, manhã após manhã, dia a dia, em nome de Jesus. Ensina os discípulos de Deus até que a cidade santa se torne uma anticâmara dos céus. É assim que vai ser e será a minha casa aqui, até Jesus voltar. É assim que Deus prometeu. A casa dos justos tem que ser assim. Opera a luz, e aonde tem luz, não tem trevas. Não permita que a sua casa seja diferente, não, porque lá você é sacerdote. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Paz, Senhor Jesus. Fique com Deus. Seja um modelo governante de cristão em sua casa, na sua igreja, aonde você pôr a planta dos seus pés. Amém? Fique em paz. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui pregando hoje. Paz, Senhor Jesus.